Bom, pessoal, sejam bem-vindos. A gente está fazendo uma sequência de aulas sobre gestão de projetos, gerenciamento de escritórios. Para você que está iniciando no empreendedorismo, para criar o seu escritório de projetos elétricos, hidráulicos ou de arquitetura, a gente vai passar algumas ferramentas que a gente usa aqui no nosso escritório e vai ser um curso muito completo, com muita informação. A gente já vai começar falando sobre o Trello, que é uma ferramenta muito útil e gratuita para vocês. E qualquer dúvida pode mandar no WhatsApp para você ter acesso às outras aulas, para ter acesso ao nosso grupo. Então qualquer dúvida pode mandar para a gente que a gente passa as informações. As informações aí vão ficar na descrição desse vídeo. Bom, para começar, pessoal, eu vou trazer essa ferramenta para vocês, é o Trello, certo? Você pode pesquisar no Google para você fazer o seu cadastro. Quando você abrir o site, já vai cair nessa tela e eu vou ensinar como que a gente vai fazer um planejamento de um projeto completo, certo? Então, você vai ter uma base muito grande aí para você estar fazendo um planejamento de outros projetos. Então já vamos direto ao ponto, né? Vamos vir aqui no Trello, em criar. A primeira coisa que a gente tem que fazer é um quadro, certo? A gente precisa de ter um quadro, senão a gente não consegue planejar aqui dentro desse software. Lembrando que pode ser pelo site ou pelo aplicativo. Eu vou chamar aqui esse quadro de planejamento, projeto, certo? Aí a gente vai fazer um planejamento. Vamos criar aqui, clicar aqui nesse quadro. Ele vai aparecer aqui, você clica nele. Por padrão, pode ser que venha essas listas aqui, mas eu vou excluir elas para a gente criar do zero. Então, deixa aqui eu arquivar elas. Pode ser que venha, pode ser que não. Então aqui está limpo. Essa imagem de fundo você pode alterar. Depois você pode alterar aqui, ó. Alterar a tela de fundo. Você pode colocar qualquer tela que você quiser, tá? Aqui não é importante. Nesse momento agora no curso a gente não vai focar aqui nessas telas. Vou só colocar aqui. Colocar uma imagem aqui. Só para poder trocar aqui. Pra não ficar tão escuro aqui no vídeo, né? Vou deixar essa aqui. Bom, então já vamos começar a criar a nossa lista. Acabei aqui fazendo vários testes aí dessas imagens. Vamos deixar essa imagem aqui para a gente poder começar, né? Já ir direto ao ponto. Bom, pessoal, o que você precisa fazer primeiramente? Você precisa criar as listas. O que seriam as listas? Seriam os grupos que você vai segmentar para poder fazer o seu planejamento. É como se fosse um EAP, uma estrutura analítica. Quando você vai executar um projeto, quais são as etapas gerais que você tem que fazer? Então eu vou separar aqui para vocês. Eu vou colocar aqui etapa inicial. Vou colocar aqui execução do projeto em si. Execução do projeto e entrega. E a gente vai colocar os cards, né? A gente vai criar os cards que a gente vai poder gerenciar em cada etapa dessa aqui. Então a gente tem uma etapa macro, como se fosse uma árvore, e dentro dessa árvore vai ter vários subitens que a gente vai criar os cartões aqui dentro do Trello, para a gente poder gerenciar. Você vai ver quão interessante que é esse software, esse aplicativo, para você gerenciar esse seu projeto de forma gratuita, e você pode baixar aí no Google. Bom, então vamos começar, né? Qual que seria o primeiro card? Você começa um projeto, você já começa na execução. O que você precisa fazer quando você vai começar um projeto? Primeiro, depois que for aprovado, né, o orçamento, eu preciso definir definição da equipe que vai executar esse projeto. Eu preciso definir prazos, certo? E entregas. Então eu vou ter que separar esse projeto. Eu vou entregar ele em um mês, em 3 semanas. Eu preciso definir isso. Então são etapas que você precisa planejar. Então tudo que eu vou colocar aqui são etapas que você precisa fazer. Orientações para o projetista, que seria o quê? O que o projetista tem que seguir para fazer esse projeto? Eu vou seguir um padrão da empresa, vou seguir um caderno BIM, então eu vou seguir a orientação de tal projeto. Então vamos colocar aqui caderno BIM, por exemplo.
que estaria toda a padronização da minha empresa estaria ali naquele caderno. Posso dar exemplos para vocês depois. Então, são etapas iniciais que eu preciso definir antes de começar o projeto. E aí a gente vai colocando aqui mais conforme a necessidade, certo? Então a gente está falando de um projeto geral, né? A gente vai falar do projeto hidráulico, vamos fazer esse planejamento, mas por enquanto essas etapas iniciais seriam para qualquer tipo de projeto, certo? E você pode vir adicionando cartões enquanto você quiser, certo? Então, por exemplo, qual que seria uma outra etapa inicial de um projeto? Além de definição de prazo, equipes e entregas. Eu posso definir, por exemplo, a separação do projeto. Então, por exemplo, eu vou fazer um projeto hidráulico. Eu não consigo, em uma empresa, fazer vários projetos. Por exemplo, eu tenho uma empresa de grande porte. Aí eu tenho que executar 3 projetos, por exemplo, no mês. Eu não consigo executar um, parar, depois executar o outro total, depois parar e executar o outro. Por quê? Porque isso vai levar um tempo muito grande. Então o que você pode fazer? Você pode fazer a divisão dos projetos. Então você pode fazer um estudo preliminar, você pode fazer um projeto, um anteprojeto, você pode fazer um projeto executivo, certo? Você pode fazer essa divisão e falar assim, ó, nessa etapa do estudo preliminar eu vou ter isso, no anteprojeto eu vou ter isso, no executivo eu vou ter isso, certo? Certo. Então vamos para a execução do projeto em si. Quais cards poderiam estar na execução do projeto? Lembrando que depois a gente vai entrar em cada um, vai definir quais são as pessoas e tal. Quais cards vai estar